nessa conversa, nessa aula, vai ser uma live com um convidado especial aí, o professor Luiz Fernando, daqui a pouco eu apresento ele. Está conosco aqui também a nossa coordenadora da escola, a Daphne, né, de arte, viu, Luiz Fernando? Depois a gente vai fazer ela se apresentar aí, uma professora de arte, muito bacana, eu Interessantíssimo. gosto muito das artes. Professora de matemática também está presente aqui, os alunos e alunos de terceiros anos, que em matemática estão trabalhando aí a parte das coordenadas, né? E sempre quando eu falo em coordenadas, eu lembro da geografia e não tem como fugir da geografia, né? Das coordenadas aí, das paralelos e meridianos. E aqui nós temos também o professor Luiz Fernando, que eu convidei, tá? Luiz Fernando é mestrando em geografia, está estudando, pessoal. E fazer esse estudo não é fácil, né? É especialista em gerenciamento ambiental, né? Ele está fazendo especialização também para geógrafo, né? E é licenciado em geografia toda a rede estadual e da rede municipal, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, né? Convidei o Luiz Fernando para essa aula porque é um professor que eu admirei sempre, né? Porque além de ser um jovem criativo, professor criativo, dedicado, pessoal, dedicado. Também eu vi um trabalho dele que eu vou apresentar depois, um professor que também dá para ser pedreiro. Depois ele vai explicar, eu vou explicar um pouquinho aí, né? Inventor, né? Isso que é muito bom na juventude, né? A inventabilidade, né? A criatividade. Tecnólogo, eu digo assim, tecnólogo da tecnologia digital, né? Sempre inovando, né? Sempre ouvia ele ali passando com essa caixa de som, né? Várias coisas de tecnologia, Luiz Fernando, desde quando eu conheço ele, antes da pandemia, né? 10 anos atrás, acho 6 anos, né? Um professor que usa muita tecnologia nas suas aulas. E, claro, né? Tem as suas brigas, né? Com a coordenação, viu, Daphne? Porque no tempo não tinha essa pandemia, então para usar toda a tecnologia era muito difícil. Agora não, está mais fácil, né? A gente está vendo que a escola está mais aberta para isso, né? Para o uso das tecnologias. Mas aí eu vou deixar ele se apresentar, porque senão eu vou deixar ele aqui na... Mas antes do Luiz Fernando se apresentar, eu queria ver os professores que eu convidei aqui também, né? A coordenação convidou, que está presente aqui do Ascendino Reis, escola pública aqui, onde nós viemos trabalhar esse ano. Aqui se apresentem para o Luiz Fernando. Tomei a liberdade aí de fazer um elo, porque eu achei a proposta muito interessante, né? Então, nada mais legal do que agregar os outros colegas, né? Bom dia, né? Eu agradeço aí o convite, né? Eu sou a professora Eliane, de Geografia. Parabéns aí, né, para os colegas, né, para essa iniciativa, essa disposição. E os alunos aí só tem, acho que, agradecer, né, por essa ideia, essa inovação de vocês. Estão de parabéns, viu, professora? E obrigada pelo convite, hein? De nada, de nada. Então, Luiz Fernando, pode te apresentar, apresentei, né? Pode continuar aí, estamos contigo. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao convite, Sidney. Tá? Me sinto honrado de estar aqui nesse momento com o pessoal da escola de São Paulo aí. Acho muito importante esse intercâmbio, essa integração, isso agrega no conhecimento sem dúvidas, tá? Então, um agradecimento forte aí para ti por esse convite, por estar promovendo esse evento tão diferenciado aí de integração mesmo. Então, meu nome é Luiz Fernando, sou licenciado em Geografia desde 2005, em seguida eu fiz uma especialização em Gerenciamento Ambiental, onde faz análise de risco ambiental,
avaliação de impacto ambiental, toda essa parte voltada ao meio ambiente, que foi voltado ao curso de especialização. E aí, eu ainda tinha muita vontade de estudar mais a fundo a geografia. Foi quando eu iniciei, então, meu bacharel, para me tornar geógrafo, né, obter o meu registro no Conselho Regional de Engenharia, né, que é onde estou concluindo atualmente, né, neste ano, meu bacharelado em Geografia, e também junto concomitante o mestrado, né, que eu concluo no próximo ano. Então está sendo uma rotina bem forte aí para mim, bem desgastante, mas que eu faço com muito gosto, porque realmente eu sou aí um entusiasta, né, eu gosto muito da ciência geográfica e procuro estar sempre me atualizando de todos os temas aí que são que fazem parte da alçada da ciência geográfica como um todo, que é muito ampla. Como a professora Sidney já falou, a geografia, ela engloba aí praticamente todas as disciplinas. Ela é uma ciência polivalente, digamos assim. Ela abarca vários conhecimentos, inclusive agora que eu estou me tornando um geógrafo, eu estou vendo, né, que existe até conflitos com outras formações dentro do CREA mesmo, para vocês terem uma noção ali, com engenheiros e arquitetos, né, porque o geógrafo faz essa função, né, que muitos deles lá também fazem. Então aí se torna até um conflito, né, de profissões aí. Por exemplo, parcelamento de solo, né? A gente está falando de geografia urbana, planejamento urbano, né? Vocês devem já ter ouvido falar que cada cidade brasileira tem uma lei chamada Plano Diretor, né? Que é através desta lei que é feito o planejamento da cidade, né? Como um todo, como ela vai se expandir, como ela vai crescer e como ela vai ser ordenada. Então é nessa lei que se prevê isso tudo, né, para que a cidade tenha um bom fluxo, né, e isso beneficia a população como um todo. E aí, para fazer esse parcelamento de solo, o geógrafo é um profissional muito, né, indicado para fazer isso, só que ele entra em conflito lá com arquitetos que também querem fazer, o Conselho de Arquitetura, né, também tem engenheiros, né, engenheiro civil aí que vai querer também entrar nessa área, e acaba virando aí um conflito, muitas vezes, que é resolvido, né, por parte de decretos, enfim, que são expedidos para delimitar aí cada função, né, mas existe esse conflito sim, porque o geógrafo, ele abrange aí uma série de áreas de conhecimento, né, vai pegar a área da geologia também, vai ter conflito com geólogos, com engenheiros de minas, né, enfim, porque na geografia tem topografia, né, que é uma disciplina que tem lá nas engenharias, e o geógrafo faz isso também, né, ele se habilita para topógrafo, né, que foi o que eu aprendi muito aí com o Sidney enquanto ele estava aqui, um professor excelente de matemática que vocês ganharam aí agora, e para nós aqui foi uma perda grande, né, lamentável mesmo, mas ele buscou o que é melhor para ele, e eu respeito muito isto. É um baita professor, né, e eu aprendi muito de topografia com ele, né, a parte matemática ali, que eu tinha ali uma certa dificuldade e que me esclareceu pra caramba ali com o professor Sidney, me passando esse ensinamento aí da topografia, que envolve ali muito a questão de ângulos, né, é a parte da trigonometria pura ali da matemática que envolve, né, a topografia. Então, eu tenho muito a agradecer ao professor aí por esse aprendizado. O Sidney, um amigo de lutas aí que eu tenho, um grande amigo desde que eu conheci, que eu entrei na escola Kaique. Né, ele vem lá do Pará para o Rio Grande do Sul, né, uma distância bem considerável, e se adaptou muito bem. É um professor um grande amigo que eu tenho acima de tudo, e que tem meu total respeito, né, em todos os aspectos aí que se possa imaginar, né, um grande colega que eu tive aqui,
e que eu sinto bastante, né, a perda do colega, mas sei que está bem, então eu fico contente por isso. Bem, eu ouvi, né, eu vi que tem uma professora que é de artes aí, é isto? Eu sou coordenadora pedagógica na Aham. escola, mas a minha formação é em artes visuais. Formação em artes visuais, excelente, né? Sim. Uma área fabulosa. A arte é uma ciência enorme aí que abrange teatro, dança, música, escultura, enfim, é muito grande essa área. Dá para fazer aí ensinamentos muito interessantes. E eu não sei se vocês estão vendo aí a animação do lado. Bem-vindos, todos estão vendo bem aí? Eu tô pelo celular aqui com a tela na vertical, no corta a parte. Eu sei que quem tá pelo celular Sim, dá para ver Sim. tranquilo. tá para ver. Tá, beleza. Então, eu vou apresentar para vocês aqui um trabalho que eu desenvolvi lá na escola Kaique, em outras escolas também, que é a produção de mapas em mosaico, tá? Literalmente uma obra que fica só se a parede for derrubada mesmo, né? Para desfazer essa obra. Consiste no quê, né? A gente faz ali o molde do mapa, de um mapa qualquer, de uma figura, enfim, na parede, né? No caso eu fiz de mapas pela geografia, um mapa mundi, e os alunos aqui foram os protagonistas aí desta obra, né? Eu apenas fiz a orientação de como fazer, né? Dando as técnicas ali para os alunos, enfim, inclusive alunos do ensino médio que construíram do primeiro ao terceiro ano, né? Foi uma obra que eu fiz lá em 2015, na minha sala temática, né? Na escola que eu trabalho tem sala temática, não sei aí como é, mas ali tem uma sala exclusiva de geografia, né? Onde eu trabalho. Então, foi nessa sala que eu fiz esse mapa que eu vou apresentar para vocês aí um pouquinho de como foi a construção desta obra. Passando aqui, acho que eu vou ampliar aqui na tela para vocês verem. Aí, ó, todo mundo consegue ver bem a foto? Sim, dá para ver, sim. Legal. Então, aí são, né, os Tranquilo. alunos ali produzindo um mapa em mosaico, mapa mundi mosaico com azulejos, né? Aquilo dali que vocês estão vendo colorido na parede, que eles estão colando, né, são azulejos. Ou seja, você adquire os azulejos, né, de cada cor, né, eles que escolheram as cores para os continentes, né, azul para a água, enfim, e foram lá e quebravam esses azulejos ali em pedacinhos e cola-se um por um, né, com cola de azulejo, até formar o mapa, né? Então, aí tá eles nessa produção, já no estado mais ou menos avançado ali do mapa, tamanho bem ampliado. E aqui, então, mais uma foto um pouco mais avançado, um planisfério, na verdade, né? Que foi projetado ali, até que tem o resultado final ali posto na parede, né? Cada continente com sua cor, bem definido, tá? Então, é um trabalho aí que também envolve arte, sem dúvida, né? Mosaico é uma técnica da artes, né? E aí está o mapa, então, concluído e pronto, né? Com letreiro ali, enfim. E a construção, né? Alunos da manhã e noite no ano de 2015 que foi feito esta obra aí. Levou em torno de 6 meses para estar com esse mapa pronto, né? Porque colar pedrinha por pedrinha ali e depois rejuntar e conseguir o rejunte da cor específica ali, que não é fácil também, mas fica uma obra aí muito bacana, né? O pessoal gosta, tem elogio sempre de qualquer um que vem de fora olhar esses mapas aí, ficam ali, tiram fotos, né? E aprendem também, muito, né? Porque cada continente é destacado numa cor,
dá para fazer um mapa mental, como é chamado, porque ele não identifica por nomes continentes, é apenas por cor que ele diferencia. E aí dá para fazer esse aprendizado aí, memorizando, né, pela cor, qual continente que é, enfim, se monta um mapa mundi mental, né, na cabeça de cada um, porque isso é uma técnica bem interessante aí para aprendizado de geografia, certo? Aqui tá, então, aqui outra versão semi-pronta ali, a pronta mesmo da anterior ali. Aqui mostra também uma Rosa dos Ventos, que eu fiz uma outra escola também utilizando essa técnica de mosaico aí. Né? Ficou bem legal também, bem destacada essa Rosa dos Ventos. Então, isso é uma das coisas aí legais que dá para fazer nas escolas com os alunos, né, como protagonistas desse trabalho que fica marcado na escola, literalmente, nas paredes, enfim, né, fica uma obra de arte ali exposta e com um significado geográfico bastante importante. Esse trabalho do Luiz Fernando aí, eu achei bem legal, só interrompendo rapidinho aí, a questão que os alunos me pediam às vezes, olha, o Luiz Fernando está lá trabalhando no mosaico, eu posso ir lá com ele? Eu deixava, porque esse trabalho ali, questão da escala, né? Mas olha, tá bem, eu vi o desenho do Luiz Fernando, tá bem na escala mesmo, né? Mas ele fez a ampliação ali, do todinho. Então, o Luiz Fernando trabalha muito sabe bem trabalhar com a matemática, né? É um professor de geografia que, nossa, eu admirava pela capacidade de dar ali aquela parte da parte matemática na geografia, né? Que o professor fica sofrendo ali, né? Para entender a parte cartesiana ali, tá tudinho, né? Sim, eu deixava porque estava tendo um grande aprendizado ali. Aquele mapa mundi, né, eu não coloquei escala nele justamente de propósito, né, porque eu pedia, né, quando está presencial, claro, eu peço para os alunos descobrirem a escala daquele mapa. Né, eu passo as técnicas para eles de cálculo de escala gráfica, numérica, enfim, eu peço para eles ir lá, medir com a régua um ponto de distância no mapa, né, entre um continente e outro, por exemplo. Depois eles vão lá, descobrem a distância real daquele mesmo ponto que eles pegaram ali, como exemplo, e calculam ali a escala do mapa. Tá? É bem interessante por isso, né? Dá para fazer esse trabalho aí pós-produção com cada turma que passa por ali, dá para fazer esse trabalho de cálculo de escala, que é um conteúdo importantíssimo para a geografia, né? Saber sobre escalas, o que é uma escala grande, o que é uma escala pequena, né? E se faz bem importante esse conteúdo aí de coordenadas geográficas, fusos horários, né? Cálculo de fuso horário também, aquele mapa ali é bem importante para isso, né? Dá para traçar com linhas ali o que seriam os meridianos, né? E fazer esse cálculo aí, medição de distâncias através daquela obra ali. É muito completo por isso. Então a matemática está presente pra caramba dentro da geografia, seja por fuso horário, seja por escala, seja por estatística, que a gente faz bastante também, né? Geoestatística, enfim. Eu tive disciplinas de estatística tanto na licenciatura quanto no bacharel, estou tendo outra mais avançada ainda, porque para a geografia é importantíssimo, tá? Para a questão de indicadores sociais, né? Que a gente vai fazer o estudo aí de população, demografia, aí a gente entra aí para calcular questão de mortalidade infantil, IDH, né? O IDH agora aí que tá sofrendo uma mudança bem grande, eles estão adicionando mais um critério ali no IDH, porque os 3 que tem ali são o grau de instrução da população, a renda média, né, per capita, e a esperança de vida, né, a expectativa de vida da população. Esses 3 critérios são levados em conta aí atualmente para calcular o IDH. Né, quem é um aluno da geografia aí, com certeza já deve ter visto esse índice aí, né, nas aulas de geografia. Ele é muito
comum aí de ser visto e estudado, porque ele diz muito sobre a qualidade de vida das populações, né, de cada país ou de cada estado. Ele pode ser calculado por estado também, enfim, ou até por cidade, né, depende do nível que se quer. E agora, este ano, eles estão inserindo no IDH um novo critério, né, um quarto critério, portanto, que é o critério ambiental, né, o quanto que cada país cuida, gerencia o seu meio ambiente, seus recursos naturais, tá? E isso vai alterar muito o ranking no IDH que vocês estão acostumados a ver, lá com a Noruega em primeiro lugar há anos, né? E com certeza, colocando o critério ambiental, já se viu que ela vai perder essa posição. Porque tem uma série de problemas lá que eles têm de ambientais, principalmente na área de cuidados com a vida marinha, né? Eles são grandes destruidores, na verdade, lá da vida marinha. Eles fazem pescas predatórias lá com golfinhos, baleias, enfim, tem toda uma questão complexa lá nesses países escandinavos ali que tem essa questão com essa relação de destruição aí com a vida marinha. Então isso aí vai puxar o IDH da Noruega, por exemplo, para baixo, né? Ela vai perder posições nesse ranking atual que tem de IDH aí, colocando critério ambiental, ela vai, sem dúvida, perder esse primeiro lugar, como já foi demonstrado aí em vários estudos que eu já tive a oportunidade de ler, né, quando se faz a inserção desse importante critério nesse indicador social aí. Luiz Fernando, no primeiro ano, sobre a questão de razões, né, então, proporções, né, então a parte que já viram no terceiro ano, mas que é muito importante para o conhecimento aí, que é uma razão entre número de habitantes por quilômetro quadrado, né. Densidade e uma demográfica. vez a densidade demográfica. Que os alunos aqui estão aqui na sala sabem, né, quantos habitantes por metro quadrado, quilômetro quadrado tem aqui em São Paulo, né? Então, isso aí são coisas que a gente tem que saber, né? Já, porque por morar naquela cidade, né, saber algumas coisas aí, né? Como está o desenvolvimento humano aqui em São Paulo, né? E eu queria que o Luiz Fernando agora falasse um pouco também sobre a questão dos aquíferos, né? Que a gente trabalha com centímetro cúbico, né? E essa transformação que às vezes acontece na matemática. Mas, professor, centímetros cúbicos, o que que é? Metros cúbicos, quilômetros cúbicos? Quantos litros, né? Isso é o quê? Sempre tem essa confusão, né? Claro que tem a maneira de se transformar, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem ter essa ideia do cúbico, né? Ele está até comentando sobre as chuvas, né, Luiz Fernando? Exato. Aqui tem a época das chuvas. A questão, né, das coordenadas geográficas, inclusive, tem até mais uma curiosidade interessantíssima, do quanto que se tem que ter cuidado dessa parte das coordenadas, né? Porque aqui, por exemplo, no nosso estado, tem aqui a FEPAM, que é a Fundação Estadual de Meio Ambiente. Tem um colega meu geógrafo, ele já é formado, trabalha na área, e ele andou fazendo aí uma revisão de alguns empreendimentos que foram liberados pela FEPAM para construção, enfim, para operação, e ele foi analisar lá as coordenadas dos empreendimentos, de alguns deles, tinha empreendimento que estava dentro do Oceano Atlântico pelas coordenadas, para vocês terem uma noção, né? Complicadíssimo isso, porque claramente não foi um profissional geógrafo que elaborou aquele trabalho ali, aquele projeto de licenciamento para colocar aquelas coordenadas absurdas ali, né? Que você vai pegar elas na prática, que está no papel ali, vai dar lá dentro do oceano, né? Então tem que ter um conhecimento a respeito de coordenadas, porque isso influencia em muitas coisas aí, muitos aspectos da vida, como os empreendimentos que vão ser licenciados, né? Vai ser um deles que é usado na prática, essas coordenadas, esse sistema. Então, conhecer latitude, longitude e saber, né, cruzar e qual que está a oeste, a leste, enfim, também é um conhecimento bastante importante aí dentro da ciência geográfica que as pessoas devem dominar minimamente
né, para não cometer aí sérios equívocos como este, né. E, bem, a medição, a questão da água, né, os aquíferos, se usa muito a medida em centímetros cúbicos, metros cúbicos, quilômetros cúbicos também, para causa dos oceanos aí, que são grandes volumes de água, sem dúvida. E aí saber o que isso significa na prática, a quantidade, né, que nem a chuva. A chuva, né, a pluviosidade, ela é medida em milímetros. Você deve ter ouvido falar, né, que a chuva, ela é medida em milímetros, choveu tantos milímetros em tal dia, enfim. Isso é medido por pluviômetros, né, esse é o equipamento utilizado. Inclusive, no último ano presencial que tivemos, de 2019, eu passei para minhas turmas de primeiros anos, foi para os primeiros anos, pluviômetros para eles levarem para casa. A escola adquiriu, né, esses equipamentos, né, pequenos pluviômetros, para eles levarem para casa e fazer medição de chuva. Eles ficaram o ano inteiro fazendo medição de chuva e anotando, né, cada chuva que ocorria, eles iam lá, né, eu orientava eles, né, coloquem o pluviômetro num lugar aberto, né, do pátio, enfim, de vocês, né, num suporte ali, num lugar um pouco alto ali, aberto, sem interferência de telhado, de vegetação, enfim, para colher bem a chuva que realmente caiu no local. E eles fizeram isso, foram lá, foram anotando a quantidade de milímetros que chovia em cada episódio ali, cada chuva, ao longo do ano inteiro, né? E aí eles fizeram ali os gráficos ali de pluviosidade, né? Mostrando os meses que mais chove, os que menos chove ali, né? Aqueles gráficos ali clássicos de pluviosidade, né? De chuvas, enfim. Eles foram medindo isso e construindo aquele gráfico mensalmente, né? A cada mês. Então, eles foram vendo ali o mês que mais chove, o mês que menos chove, né? E fomos depois confrontar com os dados históricos de precipitação. E aí eles viram que, né, de acordo com o estado aqui, né, Rio Grande do Sul, fechou com a média histórica do que um padrão, né, do que acontece em termos de pluviosidade, né? E expliquei para eles, né, o que é 1 milímetro de chuva, né? Quanta água é isso? Né? Como é que é essa medida? Por que é chamado de 1 milímetro, né? Aí isso explica, né, que 1 milímetro de chuva corresponde ao quê? A 1 litro de água, né? Como se tivesse derramado em 1 metro quadrado, né? Ali tem 1 metro quadrado ali, digamos, em acrílico, por exemplo, em vidro, derrama ali 1 litro de água nesse metro quadrado, vai formar ali uma lâmina de água de 1 milímetro, exatamente 1 milímetro. Né? Por isso que ela é medida assim nesse formato. Ou seja, é 1 litro de água por metro quadrado que precipitou. Né? Isso que quer dizer, choveu tantos milímetros, né, na cidade de São Paulo. Bom, choveu ali 30 milímetros. Quer dizer que choveu 30 litros de água por metro quadrado na cidade. Né? Essa que é a verdadeira noção aí que passa essa medição da chuva em milímetros, e não é pouca água, né? Então, se isso cai num solo que tem vegetação como cobertura, ele vai infiltrar, vai percolar, né? Enfim, mas se é um solo coberto ali por pavimento, asfalto, aí já essa água simplesmente vai escorrer para um ponto mais baixo aí, causando as famosas inundações aí, alagamentos, enfim. Tá? E aí temos os 2 grandes aquíferos do Brasil, que é o Guarani, no sul, né, e o Alter do Chão aí, que fica na região norte, né, Alter do Chão, como é chamado, enfim. E eles têm volumes de água bastante consideráveis, né. O aquífero Guarani, ele é maior em área, e é um aquífero confinado, né, existe uma rocha chamada arenito, né, que faz esse confinamento, né, a água fica abaixo do nível aí desse arenito, entre o arenito, uma rocha porosa, que até age como um filtro, né, porque como é poroso, a água vai percolando por essa rocha
né? Ela é permeável, e então se tem alguma impureza ali, vai agir como um filtro, muitas vezes ajudando, né, a não poluir essa água, porque a água de aquífero, se ela é poluída, tem que ter um cuidado enorme com isso, não tem mais como ela fazer essa limpeza, né? Só quando retira e faz o tratamento, daí se torna mais caro. E já o aquífero, o Alter do Chão, que abrange lá o Pará, Amazonas, Amapá, parte do Amapá também, ele é menor em área, porém muito maior em volume de água. Ele tem muito mais água que o aquífero Guarani. E ele não é um aquífero confinado em rocha, né? Ele é mais arenoso, ele é muito mais, portanto, suscetível a contaminações externas, né? Então, se tem alguém lá usando agrotóxico, produtos químicos, o garimpo, né, que vai gerar ali metais pesados como resíduo, né, cádmio, zinco, chumbo, mercúrio, né, tudo metal pesado, o pior tipo de poluição talvez que tenha para a água, isso vai contaminar facilmente ali essa água desse aquífero, porque ele não tem esse confinamento rochoso, esse extrato rochoso ali sobre essa água para fazer uma filtração, como tem o aquífero Guarani. Então eles são bem distintos por isso, né? Então se tem cálculos aí que o Alter do Chão teria água ali para abastecer o Brasil por muitos e muitos anos, só aquele aquífero. Mas se ela for poluída, aí compromete toda a qualidade da água de um aquífero, né? Isso é bastante importante de saber, né? E mensurar isso. Ainda mais São Paulo, que tem sérios problemas aí com abastecimento, né? Teve uma crise hídrica muito forte por aí no sistema de abastecimento Cantareira, né? Em 2014, 2015, né? Foi por esse período aí que foi muito intensa a seca que ocorreu aí, inclusive, né? Um problema muito sério, e resolver isso é difícil, porque acaba sendo a solução trazer água de mais longe, encanamentos, enfim, fazer adutoras, que vai impactar aí no preço da água para o consumidor final, sem dúvida. Não tenham dúvida disso, né? Se torna mais caro, né? O Estado gasta mais ainda com essas obras de engenharia aí bem de grande porte para buscar água de mais longe, o tratamento também, e isso impacta no preço final. E aí muitos vão falar na dessalinização, né? Bom, a dessalinização em larga escala, ela tem um custo bastante elevado, gasta muita energia, né, para ser feito, aquelas bombas de alta pressão ali, é muito caro, enfim. O que é feito, né, lá no Nordeste quanto à dessalinização é um processo por evaporação, né, que é bem mais barato, só que é em pequena escala, em escala residencial ali, enfim, e a efetividade assim também acaba não sendo tanta, né, tem que ser trabalho bem antecipado ali para poder ter água disponível, potável, né, para esse processo funcionar. Não sei se o professor Sidney quer abordar mais algum aspecto aí. Isso, essa parte aí eu acho muito importante, né? Que eu, quando cheguei em São Paulo, tinha morado aqui já, Luiz Fernando, um ano e meio aqui já, e a preocupação da água, né? A preocupação da água. E sempre os alunos perguntavam para mim, né? Professor, mas como é que eu posso medir litro em metro quadrado? Né? Então, isso daí vocês vão conversar também lá em geografia, que nem o Luiz Fernando falou aí, né? Então, derrama lá o litro no metro quadrado, já que tu vai ver lá o volume, né, em litros. Então, tu pode transformar, sim, o litro em metro quadrado, né, que é metro vezes metro, centímetro vezes centímetro, né, em comprimento. Milímetro, enfim. Em comprimento, né? Eu vou esticar a água, medir o comprimento da água, né? Isso aí Agora vocês podem dizer, né, que vocês podem medir a água, sim, em comprimento, em área, na verdade, que é você calcular aí o volume depois, né? Exato, se calcula também a vazão de rios, de arroios, né? Através de uma fórmula de cálculo ali para essa questão, para saber a vazão. É importantíssimo saber a vazão de um rio.
né? Eu já fiz atividade prática com os alunos em arroio, né? De ir lá e calcular a vazão daquele arroio, que é o quanto de água que passa por segundo ali em um dado ponto do curso d'água ali, daquele corpo d'água, né? Eu queria que o Luiz Fernando agora, a gente tem aqui um tempinho aí de 10 minutos, falasse isso, o que eu sempre admirei também, que ele usava um programa, né, um software, né, para o ensino de geografia, né. Eu uso, as meninas estão conhecendo aquilo, Luiz Fernando, a Academy, né, e é um incentivo para a aprendizagem, também mais um negócio para aprender a matemática, tem a ciência também, tem português, também tem lá, né? Então, era o Schoology, né? Schoology tu usa. E tu deu até uma ideia agora, depois de a gente conversar com o professor de ciência, né? Para como a gente pode tratar a água, né? Porque a água da chuva ela vem ácida, né? Então, como a gente pode até tratar essa água fazendo a cisterna, mas tratar Sim. essa água que vem da chuva, né? Talvez seja também um curso que a gente possa fazer em casa, né? Então, desses projetos aí, né, também ambiental, né? Com certeza, Aí é interessante falar sobre as plataformas digitais, né? Desde 2014, 2013, 14, que eu utilizo com meus alunos, né, uma plataforma, utilizava, né, aí como agora entrou pandemia, entrou o Google Sala de Aula como plataforma, enfim, mas eu posso fazer depois uma ponderação sobre isto. Mas desde 2013 ou 2014, eu não lembro qual ano exato, mas é por aí, há bastante tempo. Eu uso com meus alunos, utilizo com meus alunos uma plataforma chamada Schoology, né? Não sei se alguém aqui já ouviu falar dela. É uma plataforma norte-americana, de muito boa qualidade. No começo ela era somente em inglês, que tinha disponível, até os alunos tinham ali alguma dificuldade para lidar, por ser tudo em inglês e tal, mas a sessão deles era em português, enfim. Agora, hoje, se encontra tudo traduzido para o português. E encontrei resistências no começo por isso, né? Inclusive da direção ali, muitas vezes, por estar utilizando a plataforma. Eu fazia ali quizzes, algumas avaliações, alguns trabalhos por ali, né? Já em 2013, 2014. E enfrentei algumas resistências por isto, mas nunca abri mão de utilizar, mesmo com essas resistências, porque eu sabia eu era convicto que o trabalho era muito bem feito, era um complemento ao meu trabalho de sala de aula. Eu disponibilizava para meus alunos ali todo o conteúdo que nós víamos em sala de aula, né, os PowerPoint, os artigos, os textos que eu trabalhava em aula. Eu terminava aquela aula, já estava disponível para eles ali na plataforma, para eles poderem acessar e fazer os estudos deles por ali também, de forma autônoma ali, né, extra classe, digamos assim. E o que aconteceu? Veio a pandemia, foi imposto praticamente o uso de uma plataforma digital, daí veio o Google Sala de Aula, né, o Classroom. E o que aconteceu? Meus alunos do médio ali, todos já tinham esse know-how, já tinham esse conhecimento de como utilizar uma plataforma, porque eu trabalhava com eles assim, né? Era um complemento para mim ali, muito importante usar a plataforma digital, né? Interagíamos por ali, tirava dúvidas por ali, era bem comum, os alunos utilizavam bastante, inclusive no ensino fundamental, utilizei também, né, desde o 6º ano, ou seja, toda essa geração de alunos que vieram ali desde 2014 utilizando, eles já tinham esta noção, já tinham essa familiarização de utilizar uma plataforma digital. Eu dizia para eles, sempre disse para eles, olha, vocês vão para uma universidade depois, vai ser tudo por aí. Vocês vão ter lá o usuário e senha de vocês, um e-mail padrão, e vocês vão visualizar toda a vida estudantil de vocês por ali, pelo portal ali do aluno. Tá? Então, já estou inserindo vocês nesse mundo aí muito antecipadamente, porque eu sei que mais vezes ou menos vezes vocês vão estar utilizando isso daí como recurso na vida de vocês. Vai ser a tendência.
Então, esses alunos que passaram por mim aí nesse período todo, né, com certeza já tem essa experiência clara na vida deles, de como operar, de como funciona, de como é o método, de como é a velocidade com que as coisas acontecem, a interação, enfim. É importantíssima essa experiência que eu me sinto bem orgulhoso de ter passado para eles, de ter resistido, né, a questões ali de direção, que não compactuava muito com isso, e eu insisti fortemente, prossegui na ideia, não, nós vamos fazer, isso vai seguir acontecendo, né, não tem, eu acho de extrema importância para vocês terem essa experiência, e tiveram, e eu só recebo agradecimentos, na verdade, por isso, porque não foi novidade para eles quando veio essa plataforma. Agora, qual é a ponderação que eu faço do Google Sala de Aula em relação ao Schoology, né? Sem dúvida, o Schoology é muito mais poderoso em recursos do que o Sala de Aula. Eu fico impressionado, né? O Google, que é uma potência mundial em informática, e eu estudei informática também, né? Eu fiz técnica de informática antes de qualquer coisa, logo após o meu ensino médio. Eu fiz um técnico de informática, trabalhei 8 anos em empresas de informática, na área de testes de sistema, então eu interagia direto com o setor de programação, sei muito bem como funciona isso. Eu olho o Google Sala de Aula e fico impressionado com como ele é paupérrimo em recursos em relação ao Schoology que tem, né, de nível de gerenciamento, enfim. É uma distância muito grande, infelizmente. Tem muitas coisas que o Google Sala de Aula poderia melhorar em termos de segurança e de recursos para os professores e para os alunos também. Luiz Fernando, te agradece aí, mas eu queria atingindo aí, tem 2 coisas da Google, né, que é Google Earth, né, que tu Google falou, Earth, né, Earth, né, e o inglês comigo não é muito forte, já viu, né? Então é assim, esse do Google aí, Google Maps também, que muita gente utiliza, né? Então, para se situar, mas tem que tomar aquele cuidado, né? Tomar aquele cuidado que nem tudo está certo ali, né? Eu não sei aí na escola, eu utilizo muito o Google Earth como recurso, né, digital ali em sala de aula, pelo nível de fácil compreensão, né, inclusive de escalas também, que é uma escala grande e pequena, né, fica muito claro mostrar isso, ilustrar para eles isso no Google Earth, como isso opera, como funciona, e também quando eu entro num outro tema sobre as mudanças climáticas globais que estão ocorrendo aí, né, e o planeta responde a isso de várias formas diferentes, dependendo da latitude, tá? Eu demonstro para eles ali pelo Google Earth, eu posso demonstrar para vocês aqui como eu faço isso, eu compartilhando aqui, que eu estou com ele aberto, descendo para vocês. Sim, tranquilo. Muito bem. Então aqui, eu creio que a maioria de vocês, né, devam conhecer esta ferramenta aqui, e tem várias evidências aqui, pessoal, que demonstram o quanto o planeta está sofrendo aí com o aumento de temperatura global. Tá? Tem toneladas de estudos aí que demonstram isso. Existe um negacionismo muito forte que a gente aqui busca combater, né, a muito custo, né, o negacionismo. Tem até um professor famoso aí de São Paulo, da USP, que é um grande negacionista, que hoje está num limbo, né, um cara chamado aí Ricardo Felício, né, que atua na USP ali como geógrafo, enfim, só que para terem uma ideia, né, ele é um doutor em geografia, só que a tese de doutorado dele desapareceu da internet, né, não existe mais. Eu a tenho porque eu consegui baixar enquanto existia ainda. E aí não tem nada a ver com o que ele defende na prática, né? Tanto que ele sofreu um processo administrativo lá na USP, né, por professar contra a literatura científica, né? Ele não admite o aquecimento global, enfim, tem uma série de interesses por trás disso, né? A gente sabe. Mas como faz para
buscar evidências claras de que está tendo uma retração nas geleiras do planeta, né? O Google Earth aqui oferece isso muito bem, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, na pesquisa, o Monte Kilimanjaro, que fica lá na continente africano, né? Então, ele vai nos levar para lá. Já devem ter ouvido falar nessa montanha aí, né? Ela é bem alta. Então, aqui está, né, o Kilimanjaro. Só para vocês terem uma noção de onde em que ponto da África ele está, né? Vamos deixar a escala pequena aqui, né? Olha só, aqui está a região do Kilimanjaro aqui, por sinal uma área aqui que está sofrendo um processo tectônico de separação. Tem uns rifts enormes aqui que está ocorrendo aqui um processo de separação, né, de quebra de placa, partição de placa tectônica, placa africana. Essa área toda aqui, bem marcada aqui no mapa, está se partindo, né? E já está demonstrando isso aqui no Quênia, que é um país aqui africano. Já tem ali sérios problemas em várias cidades que está abrindo simplesmente uma fissura e tem estradas ali que estão sofrendo constantes consertos, né, e manutenções para poder manter ali a circulação de veículos. Bom, mas aqui está o Kilimanjaro. O que eu quero mostrar? Então aqui ele tem um histórico de imagens de satélites. Olha só, clicando aqui nesse recurso, ele vai atualizando pela linha do tempo, ó, atualizou. Então, olha só essa geleira aqui no topo dessa montanha. Só um exemplo, é só uma montanha. Ó, uma imagem satélite aqui de 1976. E olha só o que tinha de gelo aqui no topo dessa montanha, né? Bem ampliado. E aí a gente vai arrastando isso para mais atual, ao ano 2000. Olha só o que já resta de gelo aqui. E aí vamos avançando no tempo, 2011. Olha só o quanto retraiu a geleira. Vamos avançando mais, 2017. Olha o que resta ainda de gelo aqui. E 2020, 2019. Está atualizado aqui, ó. Olha só o que resta de gelo aqui. Né? Umas ilhazinhas de gelo ali no topo dessa montanha. E isso, pessoal, está acontecendo em todo o planeta, em todas as grandes montanhas aí de médias latitudes do planeta. Se nós for pegar os Andes, também vamos verificar essa retração de gelo aí. Cordilheira dos Andes. Vamos para lá. Olha só. Que legal essa viagem, né, Fernando? Eu não conhecia esse daí, não. Pois é. Eu nunca fui apresentado para esse. Muito bacana. É interessante essa. Vamos pegar aqui bem no sul, ó. Aqui na Patagônia. Então, olha aqui, atualmente, como tá, ali esses bloquinhos ali de gelo, e vamos pegar imagens aí, tem imagens mais anteriores aqui de 69, ó. Olha só o que tinha de gelo aí, né? Nesta região aqui, numa alta latitude aí, né, próximo do polo, aqui da Antártica, o que tinha de gelo aqui em 69, tem imagens mais antigas dessa área, para a atualidade, ó. Olha o que retraiu o gelo aí no momento atual. Então são evidências assim que só quem não quer para não enxergar um aquecimento, né, com essas evidências aqui de satélite, né? Então isso aqui demonstra que sim, está acontecendo uma mudança radical aí no que diz a questão do gelo, ó. Aqui também nessa área, uma geleira ali bem
extensa, e o que temos atualmente ali é uma retração, aqui sumiu um bloco que tinha, enfim. E isso se torna evidente em todo o globo. Se for pegar as grandes montanhas aí de gelo, que tem gelo no topo, e esse gelo está desaparecendo. É os primeiros lugares onde mais está desaparecendo o gelo, é no topo das grandes montanhas, em média latitude. Tá? Então o Google Earth nos oferece essa possibilidade. É uma das evidências, né? Tem muitas delas, né, que a gente pode apresentar e para demonstrar aí para todos o quanto, né, o aquecimento global, a mudança climática, né, hoje o termo mais usado é esse, as mudanças climáticas estão acontecendo efetivamente, né, a quantidade de dias muito quentes vem aumentando, a quantidade de dias frios vem reduzindo, tá, isso tem toneladas de estudos aí de climatologia que demonstram isso. Né, para matemática também, vou me apropriar desse recurso aí, né, para o ensino aí da parte ambiental, né, porque a matemática, até a gente tem na PNE, né, Plano Nacional de Educação, que a matemática é uma ciência humana, né, então, mas como que é humana? Sim, que a gente tem que partir tudo da realidade que a gente vive, né, então a gente tem que pensar da natureza, né, matemática é natural, então, e ver recursos para daqui a 300 anos o que vai acontecer, 200 anos o que vai acontecer. Mas não vou estar vivo até lá, não, é para as futuras gerações, né? Então, Sem esse do dúvida. gerenciamento ambiental, que o Luiz Fernando é especialista, né? E vocês estão aqui nos terceiros anos, de procurar uma profissão aí, mas não pensando, né? Pensar no futuro, né? De ajudar no futuro do nosso mundo. Exatamente. Eu trabalho muito as grandes questões ambientais, principalmente no ensino médio ali com mais intensidade. A gente aprofunda em vários aspectos. E é aquilo que eu digo para os alunos, né? O planeta, digamos assim, a gente não preserva o meio ambiente em prol, né, do planeta, enfim, o planeta ele está simplesmente respondendo ao que é feito, né? Porque se a gente for ver, como eu mostro desde o primeiro ano para os alunos, né, toda a história do nosso planeta Terra, todos os períodos geológicos, né? Eu trabalho desde lá do Adeano, né, o período Adeano, até o Quaternário, até o Antropoceno, que é o novo período que a geologia está por nomear aí na tabela dos períodos geológicos. Né, os 4,6 bilhões de anos do planeta, né, eu faço uma revisão com todos os alunos ali, para eles entenderem um pouco o que foi a história da Terra, por tudo que já se passou, todo o registro fóssil que tem. A Terra já passou por tudo, já passou por situações de inferno total, de gelo total, né, período tropical sem gelo, passou por tudo. A Terra conheceu todos os ambientes possíveis, né, sem floresta, com floresta, enfim, as coisas mais inóspitas que a gente pode imaginar, o planeta Terra já passou, né? Enfim, o planeta ele simplesmente responde ao que é feito em sua superfície, o que acontece na superfície. Então, preservar o ambiente não é para o planeta Terra, é para nós, é para o ser humano, é para as espécies viventes hoje terem um ambiente saudável para sobreviver, né? Essa é a grande ensinamento aí, muito importante. Te agradeço, Luiz Fernando, por essa conversa com a gente, né? Espero outra vez os alunos poder participar também, né? Não tive oportunidade, mas dessa vez eu vou anotar já as perguntas, uma outra oportunidade a gente vai voltar, porque eles estão escolhendo essas profissões agora também, terceiro ano vai para a universidade, se Deus quiser, vão, né? E a gente espera que se admirem também para essa área da geografia, da geologia, topografia, né? Eu falo assim, o geógrafo é um engenheiro, tá? Eu até falo assim, o pedagogo também é um engenheiro, porque inventar material didático não é fácil. Então, essa presença, espero que tenha outra vez com a gente.
A professora Eliane também aqui é de motivar os alunos também, né? E agradeço a participação, né? E nessa aula. E aqui continua aquele negócio de Fernando, tá em casa, tem 4 cachorros. Não, eu que agradeço aí pelo momento de muita importância aí. A gente abordou vários temas aí nesse momento, cada um mais importante que o outro. Eu deixei no chat aí um link para um canal no YouTube que eu estou desenvolvendo, né? Eu estou com uma certa dificuldade de lançar vídeos exclusivos, mas tem muita videoaula ali que eu lanço para os alunos, né? Para meus alunos, e você pode ter acesso ali também. Mas tem ali um vídeo que eu já lancei anteontem, sobre os protestos na Colômbia. Foi sugestão de uma aluna minha do terceiro ano. Né? Eu estava lá no sala de aula, vendo ali as turmas, os trabalhos, e eu vi ali no mural um recado de uma aluna que se mostrou muito surpresa com a questão que ela viu umas imagens lá dos protestos na Colômbia, e se impressionou que em pleno 2021 haja situações ainda desse tipo ainda ocorrendo nas sociedades aí nos países. E aí eu fiz um vídeo exclusivo para o canal mesmo ali sobre esses protestos, fazendo uma análise geográfica e social do que acontece lá. Quem tiver interessado em algum interesse para se inteirar do que está ocorrendo, fica ali o link no chat e o convite para vocês aí. Agradeço muito esse momento, espero que tenham curtido aí. Se tiverem perguntas, estou disponível, né, tranquilamente. Beleza, Luiz Fernando. Então a gente vai marcar uma outra oportunidade aí contigo, né? Para a gente já, durante o ano, também de profissão, de pessoa da profissão, né? A gente agradece muito, eu, a professora Diane, estamos aqui, a Daphne tem isso aí, né, pela escola Ascendino Reis, tá, onde nós estamos aqui atuando nesse ano. Jovens excelentes também, tanto quanto no Rio Grande do Sul, sonhadores, esperançosos, criativos, né? Então, isso que não muda na juventude. Graças a Deus, nós somos professores, né? A gente está também aprendendo muito com essa juventude aí que está aí, com a gente. Então, a gente agradece a presença de vocês daqui, né, na cara. Eu fico muito agradecido e desejo tudo de bom a cada um de vocês. Ficaram contentes, não teve cálculo. Valeu, pessoal aí.